Quando você chega numa igreja, normalmente você chegou ali porque você está precisando de ajuda, sua alma está abatida, você vai lá buscar Deus. E então você fica. Passa um tempo em que você começa a se fortalecer, ouvir a voz de Deus, sentir um conforto espiritual. E você então, em algum momento, você desvia o foco daquilo que você foi procurar, que é a presença de Deus, a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, e começa a mudar o seu foco para as pessoas. Você começa a se incomodar, você começa a ver defeitos, você começa então a mudar realmente o seu foco. Ali você foi para um lugar completamente estranho, muitas vezes você chega e você não conhece ninguém, mas você foi buscar ali a presença e a face de Deus. E aí Deus começa a falar com você, e Ele ali te coloca num ambiente, numa família, assim, que Ele quer que a gente se veja. Mas você começa a mudar o seu foco. Nós somos assim. Nós humanos somos assim. Por isso que Deus já diz desde o início: ama os outros como você ama a você mesmo. Perdoa. Porque Deus sabe que a gente tem facilidade em julgar, em criticar, em separar, se ver muitas vezes melhor do que o outro ou se ver como pior que o outro. E a necessidade de então se proteger e então a separação. Não é assim que muitas vezes acontece? A gente chega na igreja, olha para Deus, recebe de Deus e começa a mudar o foco e olhar o que está em volta e se incomodar. Quero sair da igreja, eu não preciso de igreja, eu não quero estar aqui, eu não tenho obrigação de lidar com essas pessoas. Esses somos nós. Entramos sem precisar de ninguém, sem que ninguém às vezes tenha nem nos convidado. E depois queremos sair. Vamos refletir sobre isso? Eu preciso de igreja? Será? Você sabia que é a sua função proteger a unidade da sua igreja? A unidade da igreja ela é tão importante que o Novo Testamento ele dá mais importância a isso do que ao céu e ao inferno. Deus deseja profundamente que a gente experimente a unidade, a harmonia com os outros. A unidade é a alma da comunhão, o coração do corpo de Cristo. Ela está no âmago daquilo que Deus deseja que a gente experimente na vida conjunta na igreja. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em um. Exemplo, como assim? Às vezes muitas pessoas pensam, né? Como assim os três em um? Se você coloca a imagem de um ovo, o ovo é a casca, é a clara, é a gema, é os três. Não é nem só a clara, nem só a casca, nem só a gema. Nenhum é mais importante do que o outro, porque os três formam a unidade. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de humildade para com os outros e de perfeita harmonia. Assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros. Em seus últimos momentos antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente por nossa unidade. Era essa nossa união que estava em primeiro lugar em sua mente naquelas horas agonizantes. Isso mostra a importância do assunto. Nada no mundo é mais valioso para Deus que sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados por divisões, conflitos e discordâncias. Se você faz parte da família de Deus, é sua responsabilidade proteger a unidade da comunidade em que você congrega. Você foi encarregado por Jesus de fazer o possível para preservar a unidade. A Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como fazer isso? A Bíblia nos dá algumas orientações. Concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Paulo recomenda: concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Como fiéis, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro, fatores muito mais importantes que a diferença que poderíamos enumerar. É neles que devemos nos concentrar, não em nossas diferenças pessoais. Lembre-se de que foi Deus quem escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças e preferências. Logo, nós devemos apreciar essas diferenças e não simplesmente tolerá-las. Deus deseja unidade, não uniformidade. Mas para o bem da unidade, nós não devemos permitir que nossas diferenças, em circunstância alguma, nos separem.
Precisamos nos manter concentrados no que realmente importa, aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou e cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós e para a igreja. Nada na terra é mais valioso para Deus que a sua igreja. O conflito é normalmente sinal de que o foco foi desviado para questões menos importantes que a Bíblia chama de assuntos controvertidos. Quando nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece. Mas se nós nos concentramos em amar uns aos outros e em cumprir os propósitos de Deus, alcançaremos a harmonia. Sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas uns dos outros por causa do amor que há em vocês. As pessoas ficam desiludidas com a igreja local por muitas razões compreensíveis. A lista pode ser bastante longa: conflitos, mágoas, hipocrisia, negligência, mesquinharia, legalismo e outros pecados. Em vez de ficarmos abalados e surpresos, nós devemos recordar que a igreja é constituída de pecadores de verdade, entre os quais nos incluímos. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente, às vezes sem querer. Mas em vez de deixar a igreja, precisamos ficar ali e tentar de alguma forma solucionar o que for possível. A reconciliação e não a evasão é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Além do mais, não tem igreja perfeita para onde você pode escapar. Toda igreja tem fraquezas e problemas e você logo ficará desapontado novamente. Quanto mais cedo a gente desistir da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para que amemos, mais cedo nós deixaremos de fingir e vamos admitir que somos todos imperfeitos e precisamos da graça divina. Esse é o início da verdadeira comunidade. Toda igreja deveria fixar uma placa: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Este é um lugar somente para os que admitem ser pecadores e carecem da graça e que desejam crescer. Prefira incentivar do que criticar. É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo a Deus do que se envolver e contribuir. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, comparemos ou julguemos uns aos outros. Criticar o trabalho que outro irmão está fazendo pela fé e com sincera convicção é interferir nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Sempre que julgo um irmão, 4 coisas acontecem instantaneamente. Eu perco minha comunhão com Deus, eu exponho meu orgulho e insegurança, eu predisponho-me em situação de ser julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. O espírito crítico é um vício dispendioso. Na Bíblia, Satanás é chamado acusador dos nossos irmãos. Culpar, criticar e se queixar dos membros da família de Deus é trabalho do diabo. E se nós fazemos o mesmo, é porque fomos ludibriados e induzidos a fazer o trabalho de Satanás. Após o seu pastor e os outros líderes, não existe líder perfeito, mas Deus concede aos líderes uma responsabilidade e autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Durante conflitos interpessoais, isso é um trabalho ingrato. O pastor tem a desagradável tarefa de agir como um mediador entre membros ressentidos e imaturos que vivem em conflito. Ele também recebeu a impossível incumbência de fazer com que todos fiquem felizes, algo que nem Jesus conseguiu realizar. A Bíblia é clara sobre a maneira com a qual devemos nos relacionar com os que nos servem. Sejam obedientes aos seus pastores, ouçam o conselho deles, eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança deles seja alegre e não penosa, pesada. Por que tornar as coisas mais difíceis? Os pastores um dia estarão diante de Deus para prestar contas sobre a responsabilidade de zelar por você. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Quando Deus tem um grupo de novos cristãos que deseja libertar, Ele busca como incubador a igreja mais carinhosa que puder encontrar. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar a sua igreja local mais aconchegante e amorosa?